Boa tarde, pessoal. Hoje vamos entrar ao capítulo 4, a mecânica quântica em três dimensões. Mecânica quântica em três dimensões. Vamos falar sobre a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Bom, se vocês lembram, a equação de Schrödinger, ela está dada pela seguinte expressão. E quando trabalhamos em uma dimensão, o hamiltoniano ele era assim. O hamiltoniano é igual a P ao quadrado sobre 2 vezes a massa mais o potencial. Eu vou chamar aqui agora esse cara de P de x, tá? Porque eu suponho que eu estou trabalhando no eixo x. O operador momento, que nesse caso seria momento, no eixo x, estou em uma dimensão, vai ser igual a menos IH cortado derivada em função de x. Né? O potencial era um potencial que dependia apenas da variável x. A função de onda era uma função de onda que dependia de x e do tempo. Agora vamos mudar para três dimensões. Então, o hamiltoniano em três dimensões vai mudar um pouquinho. Vamos ter que ele é igual a P ao quadrado sobre 2 vezes a massa mais o potencial. Onde esse P ao quadrado, ele podia ser expressado assim, a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado sobre 2 vezes a massa mais o potencial. O operador momento, então, seria igual, no eixo x, seria igual a menos IH cortado derivada em função de x. E assim, a mesma coisa para a componente em y, H cortado derivada agora em função de y. E assim para c também. Em função de z agora. Fazemos a derivada, né? O potencial agora vai ser uma função não mais apenas de x, sino de r. E a função de onda também vai ser uma função que depende de r e do tempo, onde esse r é igual a tem a componente x, y e z. Né? O que mais podemos falar aqui? Eu posso expressar esses três componentes, né? Esses três caras, dessa maneira aqui. O operador P, vou dizer que ele tem uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z, né? De maneira vetorial. Isso é igual a menos IH cortado derivada em função de x, derivada em função de y, derivada em função de z. Né? Esse operador aqui é conhecido. Ele é o operador gradiente. É o gradiente. Então, o operador momento vai ser igual a menos IH cortado vezes o gradiente. O operador momento ao quadrado
porque eu preciso do momento ao quadrado. Olha, aqui eu tenho momento ao quadrado, né? Ele vai ser igual a componente em x ao quadrado mais componente em y ao quadrado mais componente em z ao quadrado, tá? E se eu substituo aqui, eu vou ter que esse operador vai ser igual a esse termo aqui. Eu vou levar ao quadrado esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter assim, ó, menos i, não, já não seria o i, né? O i ao quadrado vai dar menos 1. Menos 1 e o menos com menos vai dar mais. Então, menos seria menos h cortado ao quadrado vezes derivada ao quadrado em função de x mais derivada ao quadrado em função de y mais derivada ao quadrado em função de z. Aqui faltou o quadrado, todos eles, né? E esse cara aqui é conhecido com o nome de Laplaciano. Então, o operador momento ao quadrado vai ser igual a menos h cortado ao quadrado vezes o Laplaciano. Então, a equação de Schrödinger, essa daqui, né, substituindo o momento ao quadrado, que está aqui, vai ficar assim. H, não é a equação de Schrödinger, perdão, é o Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes o Laplaciano mais o potencial. Então, esse é agora o meu Hamiltoniano. A probabilidade agora, probabilidade. Como é que a expressávamos anteriormente? Era aqui a densidade, a função de onda, né? Ela vezes ao quadrado, ela me dava a densidade de probabilidade. E quando eu multiplicava por um intervalo x, né? Digamos aqui, um intervalo d de x, perdão, d de x, isso já me dava uma probabilidade. Isso aqui era válido para uma dimensão, né? Agora, em 3 dimensões, vamos ter que a função de onda ela depende já no dx, no dxyz, vezes, o tempo ao quadrado vezes dr, aqui é o cubo, né? São 3 dimensões. E você encontra essa probabilidade, ela antes era em uma dimensão, era aqui, né? Agora você encontra essa probabilidade para um diferencial de espaço, né? Onde aqui, ó, você vai ter d de x, aqui o d de z e aqui d de y. Né? Temos a probabilidade agora para esse diferencial de espaço, né? 3 dimensões. A condição de normalização. Antes, em uma dimensão, era que a integral psi ao quadrado de dx de menos infinito até infinito, isso tinha que dar 1. Agora, em 3 dimensões, você vai ter que a integral, aqui é uma integral tripla, né? Da função de onda, que agora depende de r e dt, ao quadrado, vezes esse diferencial de espaço, tem que dar 1. E isso aqui também vai de menos infinito até infinito, em todos os eixos, né? X, y e z. Se o potencial é independente do tempo,
Então, teremos um set completo de estados estacionários, onde a expressão da função de onda para um nível, ele vai ser igual, vai ter uma parte que depende apenas da posição, que é a solução independente do tempo, né, vezes a parte que considera o tempo, I é nt sobre h cortado, né? Então, isso se o potencial é independente do tempo, né? Como tínhamos visto no caso de uma dimensão. Agora estamos em 3 dimensões. Onde essa função de onda, ela satisfaz, como dizemos, né? Ela satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? A equação de Schrödinger independente do tempo era assim, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Agora vamos ter o Laplaciano da função de onda mais o potencial vezes a função de onda. Isso é igual a energia vezes a função de onda, né? Então, é essa equação de Schrödinger independente do tempo. Agora, para 3 dimensões, né? A derivada, ela virou agora um Laplaciano. A solução geral, tínhamos visto que no caso de uma dimensão, né, era uma combinação linear dos estados estacionários. Aqui também, em 3 dimensões, essa propriedade vai se manter, né? Só que agora é para R, a função de onda geral, né? Esse aqui era até maiúsculo. Ela é igual a uma combinação linear dos estados estacionários. Menos IN T sobre H cortado. Solução geral. Onde esses coeficientes, né, lembre que encontrávamos eles a partir das condições iniciais, né? Cn, então, é determinado a partir das condições iniciais, que era a função de onda para o tempo zero, né? Quando o potencial admite estados contínuos, se o potencial admite estados contínuos, esse somatório aqui vira integral. Então, onde você vai ver somatório, vai ter uma integral. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar resolver essa equação de Schrödinger agora para 3 dimensões. Mas antes, vamos lembrar aqui as coordenadas esféricas, né? Então, o título dessa secção é Separação de variáveis. O potencial, ele é uma função da distância da origem. Digamos, vamos ver aqui. Eu vou desenhar aqui bem grande o eixo Z, o eixo X, o eixo Y. Então, X, Z, Y. Vamos mudar de cor aqui para ficar legal. Então, eu quero encontrar o que acontece, quero saber o que acontece aqui nesse ponto P. Tá? Então, vamos lá, vamos desenhar as distâncias respectivas. Esse ponto P ele pode ser expressado em coordenadas cartesianas, né? X, Y, Z. Então, as coordenadas cartesianas, eu vou encontrar elas aqui. Eu projeto no plano XY.
depois esse ponto de projeção eu projeto nos eixos x e y, e daqui eu projeto já diretamente no eixo z. Tá? Então, vamos escolher aqui verde. Então, aqui você tem o valor de x, aqui o valor de y e aqui o valor de z. De tal maneira, né, que esse vetorzinho R ele é igual a x, y, z. Né? Isso é coordenadas cartesianas. Né? Cartesianas. Em coordenadas, posso expressar esse ponto, esse R, esse ponto P, né, em coordenadas esféricas também. Qual cor eu escolho? Aqui não tem vermelho. Amarelo, será que é bom? Vamos ver aqui. Vamos escolher essa cor então. Tá deixando? Não vai deixar, não? Ok. Bom, vamos escolher o branco então. Então, eu posso expressar esse R em coordenadas esféricas também. Então, eu, em vez de definir os valores x, y, z, eu vou definir agora esse ângulo θ, essa distância aqui, que seria um módulo, né, do R, a magnitude ou o raio, né, R, e esse outro ângulo aqui, φ. Vamos lá, vamos colocar aqui R e raio. Rádio, né? Rádio. É a magnitude desse vetor R aqui. Esse aqui, eu esqueci de falar. Esse aqui, ó, é o vetor posição, né? Desse ponto P. Então, esse aqui é o vetor R. Né? Que mais? É θ, ele é chamado de ângulo polar. Acho que A tem um acento, né? Φ é chamado de ângulo azimutal. Então, esse vetor R, ele também pode ser expressado assim, ó. R, θ e φ. Eles dois são iguais, só que estão expressados de diferente maneira, né? Então, como seria o Laplaciano? O Laplaciano em coordenadas cartesianas, você lembra, né? É molinho, derivada ao quadrado em função de x ao quadrado, mais derivada ao quadrado em função de y ao quadrado, mais derivada ao quadrado em função de z ao quadrado. Agora, em coordenadas esféricas, é bem mais complicado que esse, aparentemente, mas ele vai nos ajudar a resolver um problema que tem simetria esférica de maneira muito simples, comparado com o problema que teríamos se tentássemos resolver em coordenadas cartesianas. É por isso que escolhemos essas coordenadas esféricas, que fazem a resposta, a solução e o método ficar bem mais simples, tá? Então, seria assim, 1 sobre r ao quadrado, derivada em função de r ao quadrado, derivada aqui de novo, derivada em função de r, mais 1 sobre r ao quadrado, seno de θ, derivada em função de θ, de seno de θ, derivada em função de θ, mais 1 sobre r quadrado, seno ao quadrado de θ, e agora em φ, derivada ao quadrado em função de φ ao quadrado. Então, esse aqui é o Laplaciano em coordenadas esféricas. E vamos utilizar esse Laplaciano, vamos substituir ele na equação de Schrödinger. Mas antes me deixem corrigir aqui que eu troquei os ângulos aqui na hora de desenhar. Esse aqui é o ângulo φ,
o ângulo azimutal, e esse aqui é o ângulo polar, θ, tá? Agora sim, vamos substituir esse Laplaciano na equação de Schrödinger. Temos que lembrar, né, que a equação de Schrödinger é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes o Laplaciano da função de onda mais o potencial vezes a função de onda, isso é igual a energia vezes a função de onda. Essa é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então vamos lá, vamos substituir esse Laplaciano em coordenadas esféricas. Seria então menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, tudo vezes o Laplaciano. 1 sobre r quadrado, derivada em função de r, de r quadrado derivada da função de onda em função de r, mais 1 sobre r quadrado seno de θ, derivada em função de θ do seno de θ, vezes a derivada de psi em função de θ, mais 1 sobre r quadrado seno quadrado de θ, derivada ao quadrado de psi em função de φ ao quadrado, e tudo isso mais o potencial vezes a função de onda, e tudo isso é igual a energia vezes a função de onda. Legal. Então aqui temos a equação de Schrödinger independente do tempo em coordenadas esféricas. Vamos resolver essa equação então. Vamos procurar, queremos encontrar essa função de onda, né, que agora depende de r, de θ e de φ. E queremos encontrar soluções separáveis. Eu vou separar essa função de onda em uma parte que dependa apenas de r, uma parte radial, que eu vou chamar isso aqui de equação de onda radial, vezes uma parte que dependa apenas dos ângulos θ e φ. E essa aqui vai ser a equação de onda angular. Eu vou procurar por soluções desse tipo. Então vamos lá, vamos substituir e onde tenha psi, eu vou colocar ry aqui na equação de Schrödinger. Então, quando eu colocar aqui, essas derivadas todas são em função de rzinho, né? Então, o y vai ser uma constante, ele vai poder sair. Aqui é tudo derivado em função de θ. Nesse caso, o r vai ser, aqui quando eu colocar aqui, ó, substituir aqui, o r vai ser uma constante, ele vai sair. E aqui também a mesma coisa, derivado em função de φ, o r também vai poder sair, porque é uma constante. Então, como que ficaria a equação de Schrödinger aí? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes o y aqui vai sair, né? Desse cara aqui, o y é uma constante, ele sai, então fica y sobre r quadrado, derivada em função de rzinho ao quadrado, derivada de derivada de rzão, né? Em função de rzinho mais. Agora quem sai é o rzão, né? Ficaria rzão sobre r quadrado seno de θ, derivada em função de θ, de seno de θ, derivada em função de θ, de y agora, aqui. Mais, aqui também rzão sai, ficaria rzão sobre r quadrado seno ao quadrado de θ, derivada ao quadrado de y em função de φ ao quadrado. É isso mais o potencial em psi é igual a E vezes psi. Legal. Agora eu vou
multiplicar por esse termo aqui invertido. 2m vezes r quadrado sobre h cortado. Vou multiplicar por o negativo também. Menos 2m r quadrado sobre h cortado ao quadrado. Por esse termo. E também vou multiplicar para eliminar aqui. Aqui esqueci de substituir. Nesses dois lados tem que ir ry e ry, né? Estou substituindo. Onde tem a psi, eu coloco ry. Então, vou multiplicar aí para eliminar esses caras. 1 sobre ry. E como é que vai ficar? Então, aqui, o primeiro termo. Esse aqui. Primeiro, para o que está dentro do colchete, todo esse cara vai sumir. Então, aqui vai eliminar também o r quadrado e o y. Então, ficaria embaixo 1 sobre r vezes derivada em função de r quadrado, derivada de r em função de rzinho. Legal. Mais. Aqui também se elimina EZR também se elimina. E embaixo vamos ter 1 sobre y seno de θ, derivada em função de θ, de seno de θ, derivada de y em função de θ, mais, o que mais aqui? Esse R se elimina, esse R também se elimina, e temos também aqui a mesma coisa, 1 sobre y, seno ao quadrado de θ, derivada ao quadrado de y em função de φ ao quadrado. Isso seria mais o potencial menos a energia, vezes, né, esses caras. Eu vou botar ele embaixo melhor. Mais o potencial menos a energia. O RY se anulou com esse termo aqui, né? Isso vai estar multiplicado por 2 vezes massa vezes r quadrado sobre h cortado ao quadrado. Então, aqui ficaria menos aqui, né? Menos esse sinal negativo desse aqui. Perdão, desse aqui. Então, como é que ficaria isso? Eu vou agrupar, eu vou juntar esse termo aqui, que tem um Rzinho, com esse termo aqui, que também tem um Rzinho. Isso, esqueci de colocar que tudo é igual a zero, né? Então, vamos lá, vai ficar 1 sobre Rzão, derivada em função de Rzinho ao quadrado, derivada de Rzão em função de Rzinho, menos 2 vezes a massa, vezes Rzinho ao quadrado, sobre h cortado ao quadrado, vezes o potencial, que só depende de Rzinho, né? Menos a energia, isso mais 1 sobre y, e agora eu vou juntar esses dois termos, e aqui vai ficar assim, 1 sobre seno de θ, derivada em função de θ de seno de θ, derivada de y em função de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada ao quadrado de y em função de φ. E tudo isso é igual a zero. Então, o que acontece? Olha só. Olha esse termo aqui. Esse termo somente depende de Rzinho. E olha esse termo aqui. Todo ele. Esse termo somente depende de θ e de φ. Então, para que uma soma de alguma coisa mais alguma outra coisa dê igual a zero, então esse alguma coisa deve ser igual a uma constante, e esse outro alguma coisa deve ser igual a menos essa constante, né? Isso para que seja válido para qualquer Rzinho, para qualquer θ, para qualquer φ. Então, eu posso dizer que isso aqui
é uma constante e isso aqui é menos aquela constante. Eu posso escolher o número que eu quiser, né? E eu vou escolher por conveniência isso aqui, esse valor, L vezes L mais 1 aqui. Então aqui essa constante tem que ser menos L vezes L mais 1. Da maneira que a soma deles dois vai dar 0. Tá? Aí vocês podem reclamar, né? Não, que por que L vezes L mais 1? Eu posso, isso aqui é um número qualquer. Se eu dou, de alguma maneira eu dou, esse L pode ser um número complexo, né? Então, assim eu posso cobrir qualquer número aqui, nessa expressão. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar que esse L é inteiro, tá? Mas vamos esperar um pouquinho. Então, como ficariam as minhas equações? Teria duas equações agora, né? Teria uma equação radial, 1 sobre r derivada em função de rzinho ao quadrado, derivada de r em função de rzinho, menos 2 vezes a massa vezes rzinho ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes o potencial menos e. Isso tem que ser igual a L vezes L mais 1. Essa equação é chamada de equação radial. E, por outro lado, teremos aqui 1 sobre y vezes 1 sobre seno de θ, derivada em função de θ, vezes o seno de θ, derivada em função de θ de y, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada ao quadrado de y em função de φ ao quadrado. Isso aí tem que ser igual a menos L vezes L mais 1. E essa equação aqui é chamada de equação angular. Então vamos lá, vamos resolver a equação angular primeiro. Então vamos fazer assim, vamos multiplicar a equação angular por seno ao quadrado de θ vezes y. Então esse y aqui vai se eliminar, então vai ficar, esse termo aqui vai ficar um seno de θ em cima, né? Seno de θ vezes a derivada em função de θ do seno de θ vezes a derivada em função de θ de y. Mais, agora se elimina o seno ao quadrado e o y. Então aqui vai ficar derivada ao quadrado de y em função de φ ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos L vezes L mais 1 vezes o seno ao quadrado de θ vezes y. Tá? E eu vou procurar essas. Então vai ficar assim a equação angular, né? E eu vou procurar por soluções da função de onda angular θ φ da seguinte maneira, separáveis também, de tal maneira que eu tenho uma função de onda que depende apenas do ângulo azimutal, eu vou chamar θ maiúsculo, vezes uma função de onda que dependa apenas do ângulo polar, e eu vou chamar ela de φ maiúsculo. Então, procuro por esse tipo de soluções novamente separáveis, né? Então vamos substituir essa forma aqui, onde tenha y, eu coloco aqui, onde tenha y, eu coloco θ maiúsculo, φ maiúsculo, tá? Então vai ficar assim. E vou fazer o seguinte também, vou multiplicar por 1 sobre, além de substituir, né? Vou multiplicar por 1 sobre θ maiúsculo, φ maiúsculo.
tá? Então aqui nesse primeiro termo, esse primeiro termo aqui, quando eu substituir o y, o φ ele vai ser uma constante, então ele vai poder sair e vai se eliminar com esse φ daqui e vai ficar apenas nesse primeiro termo 1 sobre θ maiúsculo. Então vai ter vezes o seno de θ derivada em função de θ de seno de θ derivada em função de θ de θ maiúsculo, né? Mais, e aqui a mesma coisa, nesse termo aí, nesse caso, o θ maiúsculo que vai sair, porque ele que vai ser uma constante para o φ. E esse θ maiúsculo com esse θ maiúsculo se elimina e ficaria 1 sobre φ maiúsculo vezes a derivada ao quadrado de φ maiúsculo em função de φ ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos L vezes L mais 1 vezes o seno ao quadrado de θ, né? E como eu dividi por θφ, esse y se elimina também, tá? Então, eu vou passar esse termo para aqui e vai ficar assim: 1 sobre θ maiúsculo vezes o seno de θ derivada em função de θ de seno de θ derivada em função de θ maiúsculo mais L vezes L mais 1 vezes o seno ao quadrado de θ, colocar isso aqui entre colchetes, mais agora esse termo aqui, 1 sobre φ maiúsculo, derivada ao quadrado de φ maiúsculo em função de φ ao quadrado. E isso tem que ser igual a zero. E novamente, olha o que acontece. Esse termo aqui somente depende de θ. E esse outro termo aqui somente depende de φ. Então, da mesma maneira, para dar zero, esse termo aqui tem que ser uma constante, esse aqui menos aquela constante. Então, eu posso chamar esse termo aqui de m ao quadrado e esse termo aqui de menos m ao quadrado, de tal maneira que a soma desses dois vai dar zero. Tá? Então, vou ter agora soluções separáveis. Eu vou separar essa parte angular em duas equações. Uma assim, 1 sobre θ maiúsculo vezes o seno de θ derivada em função de θ do seno de θ derivada em função de θ do θ maiúsculo mais L vezes L mais 1 vezes o seno ao quadrado de θ, e isso tem que ser igual a m ao quadrado, tá? Então, essa equação aqui é a equação que depende de θ. Eu fico confundindo os nomes. Vamos ver aqui na minha definição. Depende de θ seria equação polar, né? Caramba, é grande. Então, essa aqui é a equação polar. E vamos ter aqui a outra equação. 1 sobre φ maiúsculo vezes a derivada ao quadrado de φ maiúsculo em função de φ ao quadrado tem que ser igual a menos m ao quadrado. E essa equação aqui se chama equação azimutal. E vamos resolver essa equação azimutal primeiro, que é mais fácil. Então vamos lá. Vamos passar esse φ maiúsculo para o outro lado. Vamos ter derivada
Então vamos voltar aqui a esse título. Equação acimutal. Tá? Então vamos passar esse φ maiúsculo para o outro lado. Vai ficar assim, derivada ao quadrado em função de φ maiúsculo, que depende de φ, né? Tem que ser igual a menos m ao quadrado vezes o φ maiúsculo, que depende de φ. Então, a solução disso aqui é trivial. Você já cansou de fazer 1 milhão de vezes coisas parecidas aqui nesse curso de mecânica quântica. Então, a função φ maiúsculo, que depende de φ, é igual a uma exponencial, né? Vezes im φ. Tá? Então, essa vai ser a solução. Essa é a solução, né? Temos, na verdade, isso aqui, essa exponencial, essa parte aqui poderia ser menos mais. Mas o que acontece? Vamos habilitar esse mzinho a ser positivo e negativo. Então ele vai absorver o sinal menos, tá? Então vamos deixar tudo como se fosse mais. E também aqui você poderia ter uma constante aqui multiplicando esse termo aqui, essa função φ maiúsculo. Mas vamos deixar absorver esse valor de A, vamos deixar ele ser absorvido pela função θ maiúsculo. Tá? Porque afinal vamos ter y é igual a θ maiúsculo vezes φ maiúsculo. Né? Então isso aqui vai ter que estar normalizado. Então esse A vai ser absorvido, vamos colocar ele aqui. Tá? Tanto faz. Então vamos lá. Vamos deixar a solução dele ser simplesmente isso, bem simples. Tá? Vamos lembrar aqui, o que é esse θ? Esse θ, você lembra aqui as coordenadas? Aqui era x, y, z, e o φ, digamos, aqui tem a projeção do ponto, digamos, o ponto estava aqui, né? A projeção no eixo xy está aí. O φ é esse ângulo aqui, tá? E ele vai de 0 até 2π, né? Então, e a cada volta que ele dá, a função tem que ser a mesma. Então, φ de um valor φ tem que ser igual a φ de φ mais 2π. Tem que ser cumprir isso, tem que ser periódica aqui, por causa desse, quando damos uma volta de 2π, caímos novamente no mesmo ponto. Então, isso aqui tem que ser cumprir. Então, substituindo isso aqui, vou ter EAIM φ tem que ser igual a EAIM φ vezes EAIM 2π. Tá? Então, para que isso seja igual a isso, essa parte aqui tem que ser igual a 1. E quando isso é verdade, esse é EAIM 2π é igual, você lembra, né? Isso é igual a cosseno de 2πm mais I vezes o seno de 2πm. Então, para que isso seja 1, esse cara aqui tem que ser 1 e esse cara aqui tem que ser 0. Não tem que ter parte imaginária, né? Então, isso é 0 quando m é um inteiro, né? Essa parte aqui, quando m é um inteiro, esse seno é 0. E além disso, esse cosseno o m tem que ser inteiro. Aqui, ó, essa condição aqui do seno ser 0 também se cumpre para m sendo 1 meio, 3 meios, 5 meios. Mas se você substituir aqui m igual a 3 meios, 1 meio, por exemplo, você vai ter cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, e você não quer isso. Então, esses valores fracionários não me servem. Então, m tem que ser realmente um inteiro. Pode ser 0, mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3 e assim. Tá? Então, está demonstrado que m é inteiro.
como tínhamos falado anteriormente. Vamos resolver então também a equação polar. Vamos ver aqui como é que tínhamos antes. A equação polar é essa aqui, né? Vamos multiplicar aqui, vamos passar esse termo para cá e multiplicar tudo por θ maiúsculo para eliminar esse cara. Então vai ficar esse cara mais isso menos isso vezes θ. Tá? Então vamos escrever aqui. Equação polar. Ela vai ficar assim, então. Seno de θ derivada em função de θ do seno de θ vezes a derivada em função de θ de θ maiúsculo mais L vezes L mais 1 vezes o seno ao quadrado de θ menos m ao quadrado, que estava na direita, passou para a esquerda, né? E o θ, pois tínhamos multiplicado tudo pelo θ maiúsculo, né? Isso é igual a zero. Essa equação não é simples de resolver, tá? A solução é a seguinte. Eu não vou resolver ela, eu simplesmente vou colocar aqui a solução. O θ maiúsculo de θ, né? É igual a uma amplitude vezes PLM do cosseno de θ. Essa é a solução dessa equação, que eu não vou resolver. Onde a função PLM é a função associada de Legendre. Associada de Legendre. E ela está definida como? Então, PLM de um valor x é igual a L menos x ao quadrado elevado ao valor absoluto de m sobre 2. Deixa eu verificar esse L, eu acho que isso não é realmente assim. É 1, perdão. Aqui é 1. Aqui não é L, não, é 1. 1 menos x ao quadrado vezes valor absoluto de m sobre 2 vezes a derivada em função de x de ordem valor absoluto de m de PL de x, onde PL de x é o polinômio de Legendre. De ordem n, né? Ordem L, perdão. Tá? E ele está definido pela fórmula de Rodrigues, que é a seguinte: polinômio de ordem L de Legendre de x vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a L vezes L fatorial vezes a derivada em função de x de ordem L de x ao quadrado menos 1 elevado a L. O que acontece? Aqui podemos chegar a uma conclusão interessante. Para que essa fórmula, que é a fórmula de Rodrigues, tenha sentido,
Então, ele deve ser inteiro. Inteiro positivo ainda, né? Por causa dessa derivada de ordem L. Então, ele é inteiro positivo, tá? E ainda mais, aqui, olha. Se esse polinômio aqui, que está aqui, é de ordem L, então essa derivada em função de x tem que ser de ordem menor que L, né? Porque se for maior ou igual a L, esse cara aqui vai dar zero. O resultado total, porque eu vou derivar, o polinômio vai, alguns termos vão sumindo até dar zero. Então, aí podemos concluir que M tem que ser menor ou igual a L. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que ele pode tomar os seguintes valores: 0, né, inteiro positivo, né, 1, 2, 3 e assim. E M somente poderá tomar os seguintes valores: menos L, menos L mais 1, e assim até menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim até L menos 1, e o último valor que ele pode tomar é L. Então, já tínhamos demonstrado que M era inteiro. Agora, você pode ver, por causa dessa fórmula aqui de Rodrigues, que L também é inteiro e positivo. E também que M pode cobrir os seguintes valores, né? Dado um L, temos os valores de M. Tá? Por razões históricas, o termo L, ele é chamado de número quântico acimutal. E o M é chamado de número quântico magnético. Tá? Isso por razões históricas, tá? Legal. Vamos ver algumas dessas funções, desses polinômios de Legendre e essas funções associadas de Legendre, tá? Temos aqui a fórmula do polinômio de Legendre, né? Então, vamos ver quanto vale P0 de x. Então, seria 1 sobre 2 elevado a 0, vezes 0 fatorial, vezes a derivada em função de x de ordem 0, de x ao quadrado menos 1 elevado a 0. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, fatorial de 0 é 1, 2 a 0 é 1, 1, então esse cara todo é 1. Tá? P, o polinômio de ordem 0 de Legendre, é 1. Agora com 1, P, polinômio de ordem 1, seria 1 sobre 2 elevado a 1, eu vou me guiar daqui, vezes 1 fatorial, vezes derivada em função de x de ordem 1, de x ao quadrado menos 1 elevado a 1. É isso? Vai ser igual a 1 sobre 2, vezes a derivada em função de x ao quadrado menos 1. A derivada desse cara aqui, a derivada de 1 vai dar 0, de x ao quadrado vai dar 2x, esse x com esse x se anula, isso vai dar x. O polinômio de ordem 2 de x é igualzinho, vou me guiar daqui. 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 2 fatorial, vezes a derivada em função de x de ordem 2, né, de x ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado. É isso, eu vou deixar para vocês verificarem. Vai dar 1 sobre 2 vezes 3
x menos 1, tá? Aqui posso escrever aqui os valores de alguns polinômios de Legendre. O de ordem 0, já tínhamos visto aqui, é igual a 1. O de ordem 1 é igual a x. O de ordem 2 é igual a 1 sobre 2, 3x menos 1. O de ordem 3 é igual a 1 sobre 2, 5x ao cubo, né? Menos 3x. O de ordem 4 é igual a 1 oitavo de 35x 35x à quarta menos 30x ao quadrado mais 3. O de ordem 5 é igual a 1 oitavo também de 63x à quinta menos 70x ao cubo mais 15x. Tá? E vamos graficar aqui alguns deles, os mais óbvios. Tá? Vou botar aqui então o eixo x e aqui o polinômio, tá? O valor do polinômio. O de ordem 0 é uma constante 1, né? Então seria aqui uma constante. Vou esticar aqui esse eixo. Polinômio de ordem 0. O polinômio de ordem 1 é x, né? Então seria assim, uma reta. Imagina que ele faz 45 graus aí. O de ordem 2, aqui faltou um quadrado, é uma parábola. Então ele vem assim, ó. Vem. Aqui é 1, né? Vai aqui até 0,5 menos 0,5, né? Até aí. O de ordem 3, ele vai ser mais ou menos assim. É uma função, um polinômio de terceira ordem, né? Tem esse 3 aqui. Eu simplesmente vou graficar aqui, ele não vou explicar. Ele tem essa forma aqui. Observe que os polinômios de Legendre, eles são pares ou ímpares. Tá? Legal. Esse é um polinômio, né? Mas lembre, né? A função θ maiúsculo não é um polinômio de Legendre, é a função associada de Legendre, que é essa daqui. E ela tem dentro dela, tem aqui essa parte aqui que está o polinômio de Legendre. Ainda está faltando considerar todo esse fator aqui, para encontrar a função associada de Legendre. Tá? E essa função associada de Legendre, ela nem sempre é um polinômio. Depende desse valor de m, né? Porque se esse m for ímpar, então aqui vou ter uma raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então aí já não deixa de ser um polinômio. Tá? Então, vamos calcular aqui alguns desses valores, dessa função associada de Legendre. Só que aqui vai ser difícil eu colocar tudo. A função associada de Legendre, P20 de x, é igual a, vamos lá, 1 menos x, é 1 menos x elevado a, e assim não vai dar, ao quadrado, derivada de ordem n vezes polinômio. Tá, vamos ver se eu lembro. 1 menos x elevado a 0 sobre 2 vezes aqui vinha um mzinho, né? Derivada em função de x de ordem mzinho, aqui também vem um mzinho, vezes
o polinômio de ordem L, que nesse caso, nesse exemplo, é 2, né? Aqui vem o Lzinho de x, tá? E isso vai ser, isso aqui vai dar 1, isso aqui também vai dar 1. Então, isso vai ser igual ao polinômio de ordem 2 de Legendre, está aqui. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes 3x ao quadrado menos 1. Tá? Legal. O polinômio não, essa aqui não é polinômio, é função associada de Legendre, 2, 1, de x vai ser igual a 1 menos x, tudo elevado ao valor absoluto de m, que é 1, sobre 2, vezes a derivada em função de x, 1, do P2, né, que é 1 sobre 2 vezes 3x ao quadrado menos 1. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada em função de x de 1 sobre 2 vezes 3x ao quadrado menos 1. Né? A derivada disso aqui é simples. A derivada disso é 0. Derivada disso vai dar 6x. Então, sobre 2 vai dar 3x. Então, esse polinômio 2, 1 de x, polinômio não, função associada, perdão, é igual a 3 vezes x, né? Vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Legal, já temos esses valores aí. Eu posso graficar essas funções associadas de Legendre. Mas antes, aqui, as funções associadas de Legendre que temos calculado aqui são funções de x, né? Para um x qualquer. Mas a solução, o θ, cadê você? Aqui. Ela não é função de x, é função de um cosseno de θ. Função associada de Legendre do cosseno de θ. Então, e na fórmula, aqui, de novo, vamos subir. Aqui tem 1 sobre raiz 1 menos x ao quadrado, seria 1 menos cosseno ao quadrado. E 1 menos cosseno ao quadrado sabemos que é igual ao seno de x, seno de θ, perdão. Então, esse polinômio, ele vai ser um polinômio em cosseno de θ, né? De cosseno de θ, que às vezes vai ser multiplicado por um seno de θ. A solução vai ter essa cara. Então, vamos fazer alguns gráficos desse e alguns desses polinômios de Legendre para alguns valores. Pelo polinômio não, a função associada de Legendre, de novo. O P00 vai ser igual a 1. O P10 é igual a cosseno de θ. Né? Porque aqui, ó, P00 é 1, P10... Não é esse não, perdão. P10 não calculei, não, perdão. Então deixa, não vamos sofrer por isso. P11, você pode verificar isso, é seno de θ. P22 é igual a 3 vezes seno ao quadrado de θ. O P21 é igual a 3 vezes seno de θ cosseno de θ. Né? Olha, aqui, ó, cosseno de θ, e esse aqui é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. 3 vezes esse aqui foi o que tínhamos calculado, esse que eu queria ver. Então, é esse cara aqui, realmente. O P20, perdão, é igual a 1 sobre 2 vezes 3 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. O P20 está aqui, P20 aqui é 1 sobre 2, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. 1 sobre 2, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1.
Legal. Tá, então vamos plotar esses caras. E esses plots, o plot que eu vou fazer aqui, eu vou lembrar a vocês como é que eram os ângulos. Como é que eram os ângulos aqui? Tínhamos aqui Z, aqui era XY. Né? Então, aqui, digamos, o ponto P está aqui. A projeção dele cai aqui. Então, não preciso desenhar esses ângulos. Eu só quero o ângulo aqui, o ângulo θ. Esse ângulo aqui, θ. Né? E esse aqui era o φ. Legal. Então eu vou fazer gráficos onde R seja igual ao polinômio. O polinômio, a função associada de Legendre, tá? Então, vamos fazer exemplo logo. O P00 é igual a 1, tá? Como graficaria ele? Eu coloco aqui o eixo Z, e aqui eu meço o ângulo θ, né? Assim, ó. O ângulo θ é esse aqui, θ, né? θ. Então, para cada, aqui digamos está o eixo X ou Y, né? Ou X ou Y aqui, esse aqui representa o plano XY todo. Tá? É como se o observador estivesse olhando daqui. Onde vê o plano XY como uma reta aqui. Tá? Então esse é o ângulo θ. Então para qualquer valor de θ, o P0 é 1. Então esse raiozinho aqui vai ser sempre 1 para qualquer valor de θ. Então vou fazer ele aqui de novo. E θ vai de 0 θ vai de 0 até π. Então para qualquer valor de θ, esse cara vale 1. Então está aqui desenhado. Esse R é 1. Tá? Então fica essa semicircunferência aí. E eu vou, já que esse é o ângulo θ, e o ângulo θ eu posso rodar isso aqui, assim, dessa maneira, ao redor do eixo Z. Então essa eu vou o gráfico vai ser assim, ó. É uma esfera de raio 1. Então seria essa esfera aqui. Então o raio está me representando o valor do polinômio nesse tipo de gráfico que eu estou fazendo, tá? Então esse seria o P00, tá? R é igual a P00. Esse aqui é o gráfico R igual a P00, né? Vamos fazer o P11. O P11 é igual ao seno de θ. Então, vamos lá. Desenhar aqui o eixo Z. Aqui o plano XY. Então, olha, para seno de θ, quando θ... Eu vou começar primeiro pelo outro que é mais fácil de entender. Vamos desenhar o P10, que é igual ao cosseno de θ, tá? Vamos com calma. O cosseno de θ é mais simples e ele vai ajudar a ver o seno de θ. Tá? O eixo Z, o plano XY, tá? Z, plano XY, vamos botar assim. Aqui era plano XY, plano XY. Então, o cosseno de θ, o θ é esse ângulo aqui, né? Aqui. Vamos ver essa figura aqui. O θ é o ângulo, esse ângulo aqui, tá? Quando o θ é 0, o cosseno é 1. Então, aqui para θ igual a 0, o raio vai ser 1.
à medida que θ vai aumentando, o valor do cosseno vai diminuindo até ser 0 para 90 graus, para θ igual a 90 graus. Então, quando θ igual a 90 graus, é 0. Então, o cosseno, olha, o cosseno vai diminuindo na medida que o θ vai aumentando. Diminuindo, até quando θ é 90 graus, o cosseno deu 0. Tá? Quando o ângulo aumenta, o cosseno vai aumentando também. E o R, faltou dizer, o R que eu estou plotando é o valor absoluto de P10 aqui, tá? P10, tá? De tal maneira que se θ vai aumentando, esse cosseno vai, a magnitude dele, né, o valor absoluto dele vai aumentando até quando ele chegar a 180 graus, ele ser 1 novamente, tá? Ou se você prefere, não coloco R ser valor absoluto de P, senão... Não, tem que ser, porque R é um número positivo, tá? Não vamos confundir. Então vai ficar assim em esse eixo, né? E quando eu rodo esse cara aqui, vamos rodar ele, vai ficar assim. Aqui o eixo Z, aqui plano XY, aqui esqueci XY. Então vai ficar assim quando eu rodo ele. O cosseno, a função associada de Legendre, perdão, P10, que é igual ao cosseno de θ, vai ficar assim, né? Mas na verdade, aqui eu estou plotando R igual a valor absoluto de P10. Né? Agora, se o outro fica fácil, P11, que é igual a seno de θ, ele é assim. Seno de 0 é 0, então isso aqui começa em 0 até ser para 90, para θ igual a 90 graus, é igual a 1. Então vai ficar assim. E depois de 90 graus vai diminuindo de valor até quando ser 180 graus, dá 0. Então fica assim. Se eu rodo isso em volta do eixo Z, vai ficar assim. Vai ficar assim. Plano XY, Z. Tá? E assim você vai ver que para o caso de P21, você vai ter... Isso aqui não vou fazer, não vou somente desenhar. P21 vai ser uma coisa assim. Assim, assim, assim e assim. Para o caso de P20, vai ser uma coisa assim. Eu estou sombreando todos eles porque eles representam um volume, tá? Então, o que temos até o momento? Queremos encontrar a função de onda que depende das coordenadas esféricas r, θ e φ. Tínhamos separado ela em uma parte radial que depende apenas de r e uma parte angular que depende de θ e de φ. Essa parte angular também tínhamos separado ela em uma função θ maiúsculo que depende apenas de θ e uma função φ maiúsculo que depende apenas de φ. A função φ maiúsculo vimos que é igual a E elevado a I m φ. E essa função θ maiúsculo tem uma amplitude e vezes uma função associada de Legendre, PLM do cosseno de θ. Tá?
A função radial ainda não a encontramos. Então, como encontramos esse Azinho, que seria a amplitude? Vamos ter que ver a condição de normalização aqui. Então, a condição de normalização é que a integral da função de onda ao quadrado vezes o elemento de volume d de R3 tem que ser igual a 1. Tá? Esse elemento de volume ele é igual de R3 é igual a R. Se tivéssemos em coordenadas cartesianas, seria d de x, d de y, d de z. Né? Mas em coordenadas esféricas é igual a r ao quadrado seno de θ d de r, d de θ, d de φ. Então, como seria aqui? Isso seria igual a integral da função de onda ao quadrado vezes r quadrado seno de θ d de r, d de θ, d de φ. E podemos separar essa parte aqui, perdão, aqui esse φ tinha uma parte que era igual a r e uma parte y. Então podemos separar aqui tudo que tenha r, esse cara e esse cara. Então isso dá uma integral de quê? De r quadrado d de r. E o rzinho ele vai de 0 até o infinito. Vezes a integral, agora a parte que contém a parte angular, né? Y ao quadrado aqui, né? Aqui era o quadrado. Vezes seno de θ, d de θ, d de φ. Só que essa integral, nós vamos continuar, ainda não vou falar sobre isso. Então, podemos separar esses dois termos aqui e normalizar r e y de maneira independente. Então, esse cara dar 1 e esse cara dar 1. Então, teríamos que a integral de 0 até infinito da função de onda radial r quadrado d de r tem que ser igual a 1. E a integral, agora, o φ vai de 0 a 2π. E o θ vai de 0 até π. De que? De y ao quadrado, seno de θ, d de θ, d de φ. É isso? Normalizamos a 1. Então, como que ficaria? O y, então, ele, m, teria igual a amplitude vezes e aí m φ vezes a função associada de Legendre, né? Avaliada no cosseno de θ. Bom, a solução, que teríamos, fazendo essa normalização, encontraríamos a solução. Tá? E a solução é essa aqui, ó, I, L, M. Eu não vou resolver isso. Θ, φ é igual, tem um termo aqui, um y, vezes a raiz quadrada de 2 vezes L mais 1, vezes L menos valor absoluto de M fatorial, sobre 4π, vezes L mais valor absoluto de M também factorial. Isso vezes, isso aqui é a amplitude, né? E agora vem o Bzinho, né? Esse aqui. Agora vem essa parte aqui. É elevado a IMφ vezes a função associada de Legendre avaliada no cosseno de θ. Tá? Então, essa seria a solução da parte angular. Essas
soluções, funções de onda angular, né? São também conhecidas como harmônicos esféricos. Tá? Esse y, esqueci aqui o y. O y ele é igual a menos 1 elevado a m, quando m é maior ou igual que zero. E L é igual a 1 quando m é menor que zero, menor ou igual que zero. Tá? E depois provaremos que as soluções, essas soluções são ortogonais, quer dizer que a integral de 0 até 2π da integral de 0 até π de que L, M, θ, φ, complexo conjugado, vezes I, L', M', θ, φ, isso vezes seno de θ, d de θ, d de φ, é igual a delta Kronecker L, L', vezes o delta Kronecker M, M'. Tá? Então, isso aqui é demonstrável. Vamos demonstrar isso aqui depois. Que essas funções de onda angular, elas são ortogonais. Então, os primeiros harmônicos esféricos, eu vou colocar aqui a expressão de alguns deles. O I00 é igual a 1 sobre 4π elevado a 1 meio. O Y10 é igual a 3 sobre 4π a 1 meio vezes o cosseno de θ. O Y1 mais ou menos 1 é igual a menos mais 3 sobre 8π vezes o seno de θ vezes a exponencial, mais menos I, φ. O Y20 é igual a 5 sobre 16π, 1 sobre 2 vezes 3 vezes o cosseno ao quadrado de θ menos 1.